Obrigado, Senhor, por nos dar, Pai, esse momento em que o Senhor nos agracia, Pai, com essa comunhão, esse relacionamento uns com os outros. E diante do Senhor, Pai, queremos receber Tua palavra, queremos ser edificados. Senhor, abra os meus ouvidos, ouvidos de cada um de nós, Senhor, para termos o entendimento, a revelação do Senhor, Pai, das coisas que o Senhor quer falar a cada um de nós. Obrigado por tudo que temos recebido, Senhor. Queremos te agradecer por isso. Pedimos que esse tempo seja um tempo precioso para todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Bom, opa, o Orsli tá de ponta cabeça, né? Vamos consertar. Consertou aí. Ó, semana passada, então, eu falei sobre o melhor discipulador de todos os tempos, Jesus, né? E Amém. que tipo de discípulo ele queria formar. Então, quando a gente pensa em discípulos maduros, né? A gente pensa muito em, sabe, pessoas que conheçam bem a Bíblia, que saibam fazer isso, sejam líderes capacitados, etc. e tal. Mas quando a gente vai ver o discipulado de Jesus, eu comecei a chegar, então, a essa conclusão, que ele queria formar discípulos semelhantes a ele. E qual era a coisa mais importante no caráter de Jesus? Era a humildade, né? Por isso que Filipenses 2:5 fala, né? De termos o mesmo sentimento, a mesma atitude, o mesmo frenesis de Cristo, que é basicamente o quê? A humildade, né? Jesus se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, de escravo, e foi humilde até morte de cruz. Então, a gente tem um conceito, né, de maturidade que é um conceito mais do mundo, né? Mas a maturidade está na semelhança de ser igual a Jesus, que é ser humilde, né? Olha, a humildade é uma das características mais importantes que eu acho para a gente desenvolver na gente e nos líderes. Porque se quer trabalhar o caráter, né, de um discípulo, você desenvolve a humildade, porque a humildade é que vai levando a pessoa a se quebrantar, a mudar o seu caráter, a reconhecer o seu erro, né, de se humilhar diante dos irmãos, e tudo isso são elementos importantes para trabalhar o caráter da pessoa. Você quer crescer no amor, né? O nível de maturidade é amar como em Coríntios 13:7, né? O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, né? E a base desse amor é o quê? A humildade, porque o amor não se ensoberbece, não se exaspera, né? Não se irrita, não se ufana, não fica se vangloriando, e vai daí para frente. Então, esses últimos anos, eu tenho entendido o quão importante é a humildade. A humildade é a base fundamental da vida cristã. E você vai vendo os líderes, né? Como é que eles caem, né? Então, tem um cara que escreveu 48 leis, né, espirituais. E uma das leis que ele coloca é que todo ministério que atinge um sucesso, igreja,
o ministério de louvor, ministério seja para eclesiástico, né? Que atinge o sucesso. Qual o problema? O problema é que o líder acaba se ensoberbecendo. É difícil um ministério de sucesso onde o líder não tenha problema de orgulho, né? Então, me parece que sucesso, né, maturidade, tudo isso vai estar ligado a isso que eu estou dizendo para vocês. Humildade. Humildade. E mesmo nós que talvez não tenhamos um grande sucesso, vamos dizer assim, né? O fato da gente se destacar dentro da igreja nos faz sentir que nós somos, assim, é inconsciente, né? Mas você se coloca acima, né? Um pouco acima dos outros. E esse se colocar um pouco acima dos outros é a soberba, né? Quando você vai lá em Filipenses, né, 2, ele fala, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, né? Então, a visão que Jesus quer, né, que Paulo fala que nós devemos ter, é essa visão de baixo para cima, é de se colocar abaixo de todos e olhar de baixo, considerar cada um superior a si mesmo, né? E será que a gente se considera os outros superiores a nós? Ou nós nos consideramos superiores aos outros? É muito natural o líder sempre se colocar numa posição superior aos seus liderados, né? E Jesus sempre ensinou o contrário, né? Que o rei, né, ele quer ser servido, tal, não sei o quê, mas no reino dele nós somos os que servem, os que se colocam mais embaixo, os que lavam os pés, né? Então, essa é a visão de discípulos que nós temos que formar, né? E acho que isso tem que começar com a gente primeiro, né? A gente se considerar, né? Não se considerar, não, considerar os outros superiores a nós mesmos, né? Então, é um grande desafio, e eu acho que toda a visão que se tem dado, né, esses últimos anos na igreja e, e que vem permeando, né, essa visão cristã de crescimento espiritual, dá uma ideia de ser superior, né, e não se colocar debaixo. Então, eu já venho vários meses aqui falando sobre isso aí, a humildade, então, como uma ferramenta, né, muito importante para nós trabalharmos a maturidade cristã, o caráter cristão e a vida do cristão, ok? Então, eu quero resumir num quadro, mais ou menos, isso tudo que eu estou falando para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui.
Oi, parece que o estudo aqui sumiu. Tá. Então, eu vou complementar o que eu ensinei semana passada aqui para vocês, resumindo tudo nesse quadro aqui. Pecado. Como é que nós vamos trabalhar o pecado na nossa vida? Trabalhar o pecado na nossa vida, basicamente, na sua essência, é trabalhar o orgulho, o eu, porque a base que alimenta os pecados é o orgulho, o eu. E nós temos que mortificar, né? O eu o jeito de lidar com o seu ego não é eu vou fazer isso, vou tentar isso, aquilo. Não, é cruz. E isso tem que desenvolver a humildade, né? É um processo de cruz, de mortificar a sua carne, o eu, o ego, né? E o que isso vai gerar? Isso aí tem que gerar humildade. Então, 1 João, né, no versículo 7, vamos abrir 1 João, versículo 7, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, para lidar com o pecado, primeira coisa, trazer à luz o pecado, né? E esse andar na luz, né? Como ele está na luz, vai estar muito ligado com confessarmos o pecado lá na frente. Mas é interessante como andar na luz está ligado à comunhão, né? Porque tudo que nós escondemos, todos os pecados que nós mantemos escondido, qualquer coisa que é trevas, impede a comunhão também com os irmãos. Não é só a comunhão com Deus, mas a comunhão com os irmãos. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, para trabalhar com o pecado, nós temos que trazer à luz o pecado. E olha, é humilhante, é muito difícil a gente trazer à luz certos pecados, a gente tenta se esconder, né? O versículo 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Quer dizer, nós precisamos nos arrepender no sentido de concordar que nós temos pecado. E nós temos que admitir isso, nos arrependendo do pecado, né? Por quê? É muito difícil, por causa do orgulho, você
reconhecer os seus pecados, porque o orgulho, ele nos cega. E aí, confessar esse pecado. Versículo 9 diz: se confessarmos nossos pecados, ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar o pecado, né, a Deus e aos irmãos, isso é muito importante. Um tempo, eu confessava só a Deus, mas quando eu decidi confessar, prestar conta dos meus pecados a um irmão de carne e osso, isso mudou muito na minha vida. E o resto, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Receber o perdão e a purificação de Deus. Muitas vezes a gente nem consegue se perdoar, né? Mas é muito importante que quando você confessa, e confessar tem que vir acompanhado do arrependimento genuíno, de reconhecer verdadeiramente, não, eu pequei, isso é pecado. Por isso que o 8 é importante. Você, às vezes, se engana, você, às vezes, acha que não tem pecado nenhum, mas lá na profundeza da sua alma, há tantos pecados que você tem que admitir. O arrepender é o concordar com Deus. Isso é pecado. Isso desagrada a Deus. E aí você, no 9, você confessa, né, isso a Deus, e é importante prestar contas para um irmão, né? E aí, se nós nos arrependemos genuinamente, se nós confessamos genuinamente a Deus, vem o poder sobrenatural de Deus de nos perdoar, porque só Deus pode nos perdoar os pecados e nos purificar. Então, como nós vamos lidar com o pecado? Nós temos que mortificar ele, reconhecer, arrepender, confessar o pecado, nos humilhando, né? Toda vez que nós pecamos. Então, é muito importante a humildade, porque a humildade, o humilhar-se, né, vai mortificando o nosso pecado, ok? Como que nós vamos desenvolver o amor? Olha, o amor, eu estava mostrando, né, ele se opõe ao orgulho, ao eu. Por quê? Você vai ter que desenvolver a humildade. Se você pensar no oposto da humildade, é o orgulho, o eu, o ego, né? E quando você vai no amor, quais são as características básicas do amor, né? O amor não se ensoberbece, não se ufana, não procura os seus interesses, não se exaspera, não arde em ciúmes, não se ressente do mal. Então, você vai vendo que a base do amor é a humildade. Então, basicamente, desenvolver amor é desenvolver humildade. E então, o grande desafio nosso de crescer no amor é desenvolver a humildade. Humildade é amor. E aí, para você crescer no caráter, você vai ter que trabalhar o seu ego, o seu eu, mortificar a carne. E que, no fundo, é desenvolver humildade.
Então, o caráter maduro é o amor bíblico, né? Uma pessoa que atinge a maturidade é esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sabe, um homem maduro é um homem que ama com esse amor bíblico, né? Porque para amar com esse amor aí tem que ser muito maduro, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E como que Cristo vai estar no centro da sua vida, a centralidade e o senhorio de Cristo? Vai ter que trabalhar o orgulho eu, mortificar na cruz, tudo vai cair na humildade. Então, Lucas 9, 23, dizia a todos, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, né? Que é a mortificação. Todo dia você tem que mortificar o seu ego, o seu eu, né? E não tem como o siga-me vai ser o resultado dessa mortificação, dessa crucificação do seu eu, do seu ego, do seu orgulho, tudo isso vai fazer com que Cristo se torne o centro. Então, como é que você vai centralizar Cristo na sua vida? É a mortificação do eu, do seu ego, e aí, se você, né? Se você quer seguir realmente, centralizar Cristo na sua vida e segui-lo de fato e verdade, você tem que crucificar o seu eu, mortificar a sua carne dia a dia. Então, aí esse siga-me, Cristo vai ser o Senhor, né? Agora, a pergunta toda, então, vem o seguinte: como desenvolver humildade? Então, 1 Pedro 1,6: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Você desenvolve humildade se humilhando, né? E é intencional. Então, humilhai-vos, é uma ordem, né, dada. E quando você se humilha, eu errei, eu pequei, eu falhei. Então, quando você se humilha intencionalmente diante de Deus e diante dos irmãos, né? Toda vez que você pecar, né? Toda vez que você for soberbo, isso vai estar o quê? Desenvolvendo o amor, vai estar desenvolvendo o seu caráter e vai fazer com que Cristo se torne o centro da sua vida, né? E então é o crucificar o seu eu. Como ser semelhante a Cristo, né? Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele negou a si mesmo, ele se esvaziou, ele humilhou a si mesmo, né? Então, crucificar o seu eu. Então, ponto-chave, né? Ponto-chave na vida cristã, né, para lidar o pecado,
para crescer no amor, para crescer no caráter, ter um caráter maduro, para a centralidade de Cristo, é crescer na humildade. Então, mais ou menos aqui nesse quadro, eu tentei resumir, né, a centralidade da humildade que nos torna semelhantes a Jesus. Sabe, o esvaziar-se é um negócio que a gente muitas vezes não percebe, mas sutilmente a gente está se achando, né? Se acha melhor que os outros, se acha superior aos outros. Então, um grande desafio para nós é humildade, é se esvaziar, é negar o seu eu, é humilhar-se, né? Esse é um grande exercício que a gente deve praticar na nossa vida. Amém, irmãos? Então, o quadro aí, ele resume a ideia básica, né, do discípulo maduro, do cristão maduro, e que parece claro, mas há uma profundidade muito grande nisso, porque eu acho que a maioria recebe um ensino cristão aonde a humildade é desprezada, né? Porque o mundo hoje parece que a humildade é uma fraqueza, né? E como eu já mostrei para vocês, hoje as universidades estão estudando a humildade como uma das maiores virtudes, né, na vida de um homem. Por quê? Porque a humildade vai ajudar no crescimento, né, da pessoa profissionalmente, como equipe, etc. e tal. Então, o maior inimigo que você tem hoje não é o diabo, não, é você mesmo, né? Miqueias 6:8, ele te declarou, ó homem. Então, eu queria que vocês dessem um feedback e comentassem um pouco sobre isso. Orsli, você pode comentar alguma coisa sobre isso? Glória a Deus, Marçal, a gente fica na expectativa e gerando no coração aquilo que a gente pode contribuir, né? E essa questão de humildade, a questão de saber que Cristo tem nos chamado para sermos discípulos e tem colocado aquilo que o Pai colocou no coração dele, né? De dizer que o discípulo ele não pode ser maior que o mestre. Isso tem me impactado bastante e eu glorifico ao Senhor novamente, né, por estar te ouvindo. É claro que eu tenho aprendido que a gente deve ouvir homens que ouvem a Deus, né? Que eu possa ter esses homens ao meu lado, caminhando com eles, e crescendo, né, em maturidade, crescendo no amor do Senhor, porque muitos precisam sentir isso em nós, né? Não só apenas
ver um estudo, ver um curso, ver um modelo, né, de aplicação da palavra, né? Eu glorifico ao Senhor e sei que tenho que aprender muito. Glória a Deus, amados. Deixa eu só fazer uma observação. Obrigado, viu, Orsley? Tem muita coisa. Eu comecei a entender que se você está aqui em cima, você não vai enxergar. Você só vai enxergar certas coisas de Deus espirituais se você estiver aqui embaixo. Se você não estiver aqui embaixo, você não vai enxergar certas coisas. Você vai ver que à medida que você vai desenvolvendo a humildade, você vai se colocando, né, abaixo daquilo que realmente você vai começar a enxergar coisas que você nunca enxergou, porque daqui de cima você não vai enxergar. Vamos lá, Benedito. Tá legal, Estava você falando e eu aqui pensando, eu costumo falar isso para, assim, quando eu estou reunido, às vezes, com um grupo, né? Que a maior virtude que eu posso observar numa pessoa é essa questão da humildade. Quando ele erra, mas ele reconhece que errou, que ele está disposto a voltar atrás. Então, para mim, essa é uma das maiores virtudes até do Evangelho, você entendeu? Porque essa foi a posição de Jesus, inclusive, né? E isso que nós precisamos alcançar. Há algum tempo, eu tenho começado a orar para essas coisas, né? Para que eu seja visto, não como esse que está por cima, mas aquele que tem essa humildade. Agora, confesso para vocês que não é muito simples, não é muito fácil para você alcançar essas coisas, né? Mas na verdade, eu não tenho só batalha, eu tenho orado por isso, para alcançar essas coisas. Amém? Amém. Berté. Marçal, eu acho que é um dos pilares mais fortes do cristão, né? E é isso que a gente não tem visto muito aí em cristãos que talvez convivem conosco e a gente tem um convívio meio que semanal e é aquele cristão que não dá o exemplo, né? Que ele não se julga sempre o maior, né? Mas a gente entende isso, né? Essa semana eu tive no escritório de um amigo meu, um advogado, ele fez um escritório assim. Eu creio que no Brasil, acho que não tem um escritório igual ele tem. E aí a gente vê assim tipo a soberba, né, de mostrar que é o melhor. Esse aqui é o melhor que tem. Não existe um melhor que esse, né? E ele é um homem de Deus, um homem que faz parte dos Gideões, mas só que para mim não é um exemplo, né? Não é um exemplo para mim, né? Então a gente precisa se colocar no lugar onde a gente reconhece que nós não somos nada, né? Nós precisamos viver aquilo que Cristo viveu, para que as pessoas possam sentir e ver em nós esse modelo, né? Porque em pessoas assim você não pode se espelhar, né? Então eu sei que não é fácil, mas a gente procura sempre estar sempre lá embaixo, né? Na parte de baixo, para que Jesus possa olhar para nós e falar: ó, é isso que eu quero, né? Ele pode se agradar de nós, né? Então, ele se agradando, o restante não tem problema, né? E o restante vai, com o tempo, eles vão reconhecendo que você está fazendo aquilo que Cristo quer que faça. Amém. Amém. Jeremias.
Gerê, tá aí? Acho que ele saiu. Ô, Bill, você tá aí também, Bill? Ou tá? Ô, queridos, eu estou dirigindo aqui, eu estou voltando da compra da feira. A glória a Deus. Entrei agora é mesmo, né? Ah, tá bom. Tá Fica bom? tranquilo aí. Mas a humildade Perdão, é Marcelo, fui ligar aqui, desliguei o negócio, porque vou sair, aí não vou poder falar agora. Tá Estou no bom. banheiro aqui, tomando banho. Tá. Fica tranquilo. Ulisses. Bom, irmãos, é um tema que me incomoda muito. Comigo acontece muito no lado da indignação. Quando eu começo a ficar indignado com algo, exercendo a minha justiça, né, eu vejo que, no fundo, eu estou sendo orgulhoso. Eu estou me achando superior só porque eu conheci a verdade, ou só porque eu sei do que é certo, do que é errado. Aí eu lembro que isso é fruto do pecado original, né, do comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, achar que eu sei o que é certo, o que é errado, o que é o bom, o que é ruim, sem depender do Senhor. E é uma luta que eu enfrento também no meu trabalho, porque muitas vezes eu quero ser o defensor da verdade e do que é certo, mas sutilmente, como você falou, Marçal, é sutil, sutilmente me sentindo superior ou vindo um certo até prazer por colocar a verdade, por lutar pela verdade. Então é algo que eu tenho visto e tenho confessado até para os colegas de trabalho, quando eu exagero, ou melhor, quando eu entro, passo a linha divisória do colocar a verdade, mas algo que o senhor me lembra é quando eu coloco a verdade do erro do outro, eu tenho que lembrar dos meus erros, né? Lembrar da questão do tirei a trave do meu olho, então o meu erro era grande. Que eu veja os meus erros maiores que os dos outros. E, tem sido uma luta Amém. constante nesse sentido. Amém. Edson. Ok. Bom, algumas coisinhas aqui. Primeiro, até gostaria de acrescentar, né, aquele texto de Mateus 11, a partir do 28, que é interessante, né, a conclusão dele, né? Jesus fala assim, né, Mateus 11, a partir do 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aí vem a consequência. E achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, é interessante você olhar, né? A humildade, né? A própria humildade, a mansidão e a humildade vai trazer o quê? A consequência? Descanso. E às vezes o comportamento nosso, né? E eu estava pensando aqui até uma situação que ocorreu comigo. Você citou aí o 1 Coríntios 13, né? Que ali é um guia mesmo para entendermos, né? Se o nosso comportamento está sendo realmente de humildade, se nós estamos conseguindo fazer todos aqueles, os sims e os nãos ali, né? De 1 Coríntios 13. E me ocorreu agora, recente isso, eu estava numa situação aqui com uma pessoa muito próxima a mim, inclusive, e comecei a ficar muito ressentido por conta de coisas que estavam sendo feitas e eu estava me sentindo muito, não vou dizer nem humilhado, né? Detestado, talvez seria a palavra, né? E aquilo começou a me abater, gerar ressentimento, até que, assim, do nada, só Deus me lembrou uma coisa assim, você não é um pobrezinho, coitado, um pobre coitado, um coitadinho, você pode sofrer as aflições,
né? Cristo sofreu muito mais do que isso. Na hora que eu tive essa revelação assim em mim, a alegria tornou o meu coração assim instantaneamente. E eu tive isso aqui, esse descanso. Eu tive a alegria e falei, cara, por que eu estava tão preso com isso aqui, né? Então, essas coisas nos geram, né? Problemas mesmo, deixam a gente ficar com problemas e enfermidades, né? Isso gera a própria enfermidade. Então, como é bom experimentar isso aqui que Jesus falou, né? O descanso na própria alma, né? E aí, um outro aspecto também, eu falei, essa questão aí tem me incomodado um pouco, a questão de posição, como você também levantou, né? E isso acaba permitindo, né, a soberba, né? A altivez. Mas, realmente, assim, a gente precisa olhar, eu tenho buscado entender um pouco melhor essa questão da igreja, né? Como que a igreja deveria, né, funcionar, e porque a gente acaba fazendo estruturas, né? Queira ou não, mesmo que não tenha uma estrutura tão como a Igreja Católica, né, que tem uma estrutura bem formal e bem parecida com a do Exército, né? Mas a gente faz isso também e põe isso na cabeça dos irmãos, né? Aqui tem os pastores, tem ou presbíteros que seja, depois tem os líderes, depois tem os discipuladores, e aí tem os que não são nada, né? E os que não são nada, eles olham desse jeito, não, esse ali é meu discipulador, aquele ali é meu líder de grupo, e às vezes, toda vez que eu sou convocado aí para uma reunião, hoje é reunião da liderança, eu falo, rapaz, por que esse termo, né? Esses negócios têm me incomodado, estou dizendo assim, eu não tenho a solução para isso ainda não, mas tem me incomodado. Amém. Fala, Ney. Eu lembrei daquele texto ali de Miqueias, né? E é interessante que no final ele diz assim, ó, né? Bom, vamos ler aqui, né? Ele te declarou, ó homem, que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Quer dizer, é uma pergunta, tá? Desculpa que eu fiz com uma afirmação, mas está no coração de Deus isso. Deus manifestou isso em Cristo e a gente tem lutado muito, né, no coração. A gente não, eu, né, tenho lutado muito no coração essa questão mesmo. E eu vou dizer que essa é a maior guerra que eu enfrento o dia todo. Não é todos os dias, não, é o dia todo. Durante o dia todo, essa questão da humildade, porque essa é a mensagem da cruz. Cristo se humilhou, Cristo se entregou, né? Eu estava relendo hoje Isaías 53. Cara, não tem chance nenhuma para a gente se a gente não assumir essa verdade de que Ele nos chamou para a humildade e representar a Cristo na prática é ser humilde. Não tem nenhuma ministração, nenhum ensino dele que no final, no meio ou em qualquer momento ele perdeu a oportunidade de dizer assim, olha, sirva o outro, se coloque debaixo do outro, deixe tudo, né? E segue. O Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça, né? Então, não é que isso é o caminho da nossa salvação, não, mas a gratidão pela cruz tem que gerar isso em nós, sabe? E não é uma questão de imitar, não é uma questão de fazer, não é uma questão de, sabe? Eu não consigo, eu estou confessando aqui para vocês, eu não consigo ser humilde. Eu não consigo praticar justiça, eu não consigo amar e ser benigno. Eu preciso da humildade que está em Cristo. Por isso ele em nós é a esperança, né? Então eu tenho pensado nisso mas concordo com os irmãos. E o que o Marçal falou, cara, é algo que Deus já falou no meu coração há muito tempo. Eu venho assim de uma teologia em que tudo era o diabo, né? Tudo era o diabo que fazia. Mas essa verdade, cara, é tão dura de aceitar que o maior inimigo meu sou eu mesmo, que a maior luta sou eu, e é isso que Jesus já venceu. Ele já me venceu.
Por que eu vou ficar resistindo, né? Ele já conquistou esse território, por que eu vou ficar resistindo? Então, desculpa, gente, é isso aí. Jeremias, pode falar. Ô, Marçal, só lembrei de uma coisa aqui, muito importante, que às vezes a gente confunde também humildade com omissão, né? Não denuncia o pecado, quer ser amigo de todos. E olhando para a vida de Jesus, Jesus era humilde e manso, mas quando precisava denunciar o pecado, quando precisava ir lá e falar a verdade. Então, é só isso assim que eu queria colocar. Muitas vezes as pessoas se dão uma de humilde, mas é que ele é omisso, ele não quer ser confrontado, ele não quer confrontar, né? Então, é esse cuidado que nós temos que ter, né? É muito Na importante. verdade, isso não é humildade, né? É vitimismo, qualquer outra coisa menos humildade, né? Alex, fala. Irmãos, eu ouvindo tudo que os irmãos dizendo e ministrando, o pastor, e me vem o entendimento, estar perto de Jesus, buscar a Jesus. Não tem como nós não buscarmos a Jesus, nos abrirmos e a humildade não se tornar uma verdade, né? Então, na medida em que nós vamos buscando com humildade, abrindo o coração e permitindo, a humildade ela vai se tornar uma realidade, né? E, consequentemente, quando nós não estamos humildes, o Espírito Santo vai nos convencer. E para nós sermos convencidos, nós temos que caminhar em humildade, né? Abrir o coração para que o Espírito nos convença do orgulho, da soberba. Para isso requer, eu acredito, quanto mais perto de Jesus, mais humildade nós estaremos, porque nós vamos nos tornar mais parecidos com aquilo que estamos perto, né? Isso é que eu entendi. Amém, muito bom. Vasni. Amém. Pensei que você ia esquecer de mim. Eu já estava. Mas que bênção, mas um ponto assim prático, né, que eu vejo sobre humildade é aquela abordagem que você falou da confessar uns aos outros, né? Eu tenho facilidade para confessar com o pai, né? Mas eu não tenho muita facilidade para confessar com os irmãos, né? Assim, eu vejo que essa é uma coisa que eu preciso alcançar, né? E ser mais aberto. Eu sou um tanto introspectivo e eu não... de uma forma prática, né? Porque esse é um ponto que preciso exercitar, preciso de praticar. Estou confessando isso, né? Como necessidade mesmo, né? Que o Senhor me faça desenvolver isso de forma contínua, né? De forma normal, natural, como aquilo que a palavra nos ensina, né? Não é que eu não saiba, não é que eu não tenha o conhecimento, não é que eu não sei que isso é o certo, é que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática real, né? Não que eu fique escondendo coisas, né? Mas, de fato, esse exercício, né? Eu creio que é o que mais nos coloca nessa posição de humilhação do nosso coração, né? De submeter uns aos outros, né? E realmente mostrar que, por mais que a gente pareça humilde, a gente não é. Né? E isso é um ponto que para mim, dentro desse escopo aí da palavra, né? É o que é mais forte, né? É isso aí. Amém. Bom, eu só quero concluir dizendo que, se vocês olharam o quadro ali, todos, o pecado, a fonte é o orgulho eu. O amor, o que impede a gente amar os outros é nosso egoísmo, nosso eu, nossa soberba. O caráter, para crescer no caráter,
é o eu, o ego ali, difícil de trabalhar. A centralidade, senhorio de Cristo, a maior dificuldade é por causa do eu, do ego, do meu orgulho, né? Então, nas quatro coisas, a solução que eu coloquei ali é a mortificação e a cruz. Amor, mortificação e a cruz. Sabe que nós, igreja, estamos querendo viver um cristianismo sem cruz. Nós, igreja, não gostamos de falar sobre cruz, porque a cruz nos dá a ideia de morte, de sofrimento, de dor. E a cruz é nós deveríamos abraçar a cruz, porque a cruz é lugar de cura, de restauração, de vida, né? Da cruz é que veio a ressurreição, né? A vida ressurreta de Jesus, né? Então, eu queria deixar essa palavra com vocês, que a cruz, Jesus falou, dia a dia, tome a sua cruz. Tem coisas na vida cristã que você pega e já tem de uma vez para sempre, né? Mas a cruz, né? A misericórdia de Deus, ela vem o quê? Dia a dia ela se renova. E a cruz, todo dia nós temos que crucificar alguma coisa, morrer alguma coisa. Então, é um negócio desagradável, ruim, talvez, mas é uma bênção maravilhosa que vai nos transformando cada vez mais igual a Jesus. Então, não há cristianismo sem cruz. Não há vida diária sem ter que mortificar a carne, né? Todo dia. Então, por isso que a microcélula ela se torna um instrumento poderoso, porque não é para a gente viver essa vida cristã sozinha, mas nós precisamos dos irmãos, porque todo dia tem algo para mortificar, tem algo para passar pela cruz. Há muitos anos atrás, eu tinha um outro pastor que trabalhava junto comigo, ele disse assim uma vez, Marçal, todos os nossos planos, todos os nossos desejos têm que passar pela cruz, né? Que a cruz, ela purifica, né, as nossas motivações, os nossos sonhos e tudo mais. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fiquei 1 ano lá nos Estados Unidos, morando. Quando eu voltei, eu vim com uma visão de desenvolver 3 coisas. Primeiro, eu queria fazer um trabalho com células, né? Segundo, eu queria, e ainda a visão de célula não era muito forte no Brasil. Segundo, eu queria desenvolver um ministério, né, na área de louvor, fazer um grande evento de adoração. Terceiro, eu queria realmente ajudar a igreja, né, de Pompeia a crescer mais, né? Então, quando eu voltei animado. E, por incrível que pareça, quando eu cheguei aqui, a igreja estava passando uma crise. Eu passei por um momento assim, muito difícil como igreja, não consegui fazer nada com essa visão, não consegui ajudar muito a igreja, e o Ministério de Louvor, eu tentei fazer alguma coisa, mas os próprios líderes foram contra eu
eu fazer qualquer coisa, né? Então, eu lembro que eu estava orando uma manhã e senti assim de fazer um evento e trazer o Bob Fitts, que era um dos maiores líderes de louvor na época do mundo. E aí eu fui para a liderança da minha igreja e falei com eles, eu queria fazer um evento de adoração assim, assim e tal. E um dos líderes se levantou e foi direto para cima de mim, dizendo assim, Massal, você está delirando? Né? Você quer trazer logo de cara o maior ministro de louvor do mundo? Por que você não traz o Ademar, tá? Melhores aqui do Brasil, né? Na época, eles eram os melhores, né? E na hora eu senti que não era de Deus isso, né? E aí eu baixei a bola, fiquei quieto. E durante um ano eu não fiz nada, nem em termos de célula, nem em termos de ministério de louvor, fiquei quieto. Um ano depois eu estava orando e Deus colocou de novo aquele desejo. E aí eu falei na reunião da liderança, falei com eles, olha, eu estava sentindo fazer um evento e convidar o Bob Fitts, que é o maior líder de louvor aí e tal. E o que aconteceu? O cara que foi contra, um ano depois, ele veio e falou para mim, Massal, o teu ministério é de louvor, manda bala, faz isso aí. Aí eu falei para ele, pô, mas o ano passado você foi contra? Ele falou, eu fui contra? Ah, eu não lembro mais, não. Mas faz aí, toca esse negócio aí para frente. Bom, quando o pessoal pergunta para mim, Massal, como que começou esse ministério Adoração e Adoradores, né? Eu digo que ele começou numa reunião de liderança da igreja, sabe? Quando eles chegaram para mim e falaram não. E eu não me revoltei e eu aceitei aquilo como vontade de Deus, né? Então, gente, muitas vezes, né, eu achei que eu ia fazer um evento, quando eu voltei dos Estados Unidos, Deus chegou e falou para mim, não, você vai ficar um ano aí quietinho, não vai fazer nada, nada. É muito difícil ir para a cruz, irmãos, não é fácil. A gente tem sonhos, a gente tem desejos, nós temos planos, nós achamos que o melhor seria isso, isso e aquilo, mas tudo que nós pensamos ou desejamos tem que passar pela cruz, sabe? Porque quando passa pela cruz, a nossa motivação, ou aquilo que a gente vai fazer, vai vir de uma maneira mais pura. Então, irmãos, não se desanimem se as coisas não estão andando, não estão dando certo. Tudo tem que passar pela cruz, né? Nossos sonhos, nossos planos têm que morrer para ressuscitar de uma maneira mais pura e genuína. Fala, Ney. Não, eu me lembrei daquele texto, Marcelo, que diz que se o grão de trigo caído na terra não morrer, ele não produz fruto. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Né? Só lembrando desse texto em cima desse princípio que você trouxe aí, né? De levar para a cruz. Precisa morrer, precisa matar primeiro. Não existe evangelho sem cruz, né? Não existe cristianismo sem a cruz. E eu acho que nós temos que aprender a carregar a cruz dia a dia. Amém? E nós vamos desenvolver mais humildade. Mas não é vitimismo, não é anular o que nós somos,
né? Mas é verdadeiramente começar a reconhecer quem nós somos, né? Nós somos vasos de barro. Amém? Você pode orar, Edson, orando para encerrar? Estou achando que esse antivírus ele não tá bom, não. Eu comecei a espirrar aqui, tá vendo? Então, o meu também. Sim. Amém. Senhor, nós te damos graças, né? Que bom podermos estar juntos nesse tempo tão pequeno, mas que o Senhor usa para nos edificarmos uns aos outros, né? Que bom, Senhor. Nós te rendemos graça, te louvamos por isso, né? Obrigado por essa oportunidade, obrigado, Deus, pelo aprendizado que temos tido. E obrigado por essa mensagem mesmo que vem de Jesus Cristo, né? Que foi à cruz e nos disse mesmo para que pudéssemos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. E Ele nos amou não olhando para os nossos pecados, não olhando para as nossas dificuldades, mas indo à cruz para nos libertar de todo o mal. E nos ensina a sermos semelhantes a Ele, a Jesus, ainda que tenhamos as nossas dificuldades, mas que o Senhor nos anime, Pai, e nos perdoe mesmo quando falhamos diante de Ti. Te peço aqui, né, que o Senhor nos dê um dia com sabedoria, que possamos nos portar diante de cada um onde estivermos, com sabedoria, com graça, mas principalmente que seja visto em nós, né, a luz que vem de Cristo Jesus, o Senhor, sobre as nossas vidas, né? Para abençoar aqui cada irmão que pôde estar aqui, a casa de cada irmão, e que a casa de cada um seja guardada por Ti nesse tempo, Pai. E o pão necessário de cada dia que o Senhor nos dê hoje, não apenas o pão material, mas principalmente, né, o pão da alma e o espiritual, Senhor, que seja tudo em nossas vidas, mas segundo o Teu propósito, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pela Tua vida em nós. Amém. Amém. Deus abençoe vocês aí. Bom final de semana, hein? Amém.